Olá, galerinha, chegando aqui com mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos levar para vocês um assunto, bem maneiro, um assunto bem legal de português que todos nós precisamos saber. Na nossa última aula nós vimos a classe gramatical dos substantivos, ou seja, o sintagma nominal dos substantivos, e hoje nós começamos com nossa videoaula trazendo para vocês mais uma classe gramatical, que é a classe gramatical dos adjetivos. É isso mesmo, galera, é isso mesmo, meus amados alunos. Nós vamos estudar hoje os adjetivos. O que são os adjetivos para nós? Adjetivos são aquelas palavras que têm a função de caracterizar os substantivos, ou seja, é aquela palavra na língua portuguesa que tem a função de qualificar, de dar uma qualidade, de qualificar os nomes, os substantivos. Se eu digo, por exemplo, a frase: o garoto é inteligente. Qual foi a característica, qual foi a qualidade que eu dei para o garoto? Inteligente. Então, inteligente é o que nós vamos chamar de adjetivo. Os adjetivos, eles têm no texto a função de dar mais floreio ao texto, podemos assim dizer, ou seja, de dar mais, descrever mais o texto. Se eu pedisse para vocês descrever, digamos, sua mãe, você ia dizer que sua mãe era alta, bonita, elegante, charmosa. Todas essas palavras estão dando qualidade, estão caracterizando quem? Sua mãe. Então, todas essas palavras, nós, em língua portuguesa, dizemos que essas palavras são adjetivos. Tá certo, galera? Os adjetivos, eles podem ser classificados em adjetivos simples, adjetivos compostos, adjetivos primitivos e adjetivos derivados. Vamos entender aí esses 4 tipos de adjetivos? Quando é, professor Marcos, que eu tenho um adjetivo simples? É aquele adjetivo que ele é composto por apenas uma única palavra. Eu estou com a camisa azul. Qual foi o adjetivo que eu usei para minha camisa? Qual foi a palavra que eu caracterizei, que eu qualifiquei minha camisa? Azul. Então, azul é um adjetivo simples porque é formado por apenas uma única palavra. Adjetivo simples, formado por apenas uma única palavra. Adjetivo composto, professor, o que é o adjetivo composto? É aquele que é formado por 2 ou mais palavras. Lembrando que adjetivo se diferencia de substantivo. Adjetivo é que vem dar qualidade, vem caracterizar os seres. Não esqueçam disso, tá certo, galera? O adjetivo composto, ele é formado por 2 palavras. Se eu digo, minha camisa é azul marinho. Opa, observe. Antes eu tinha dito que minha camisa era azul. Agora eu disse que minha camisa é azul marinho. Qual foi a qualidade que eu dei para a minha camisa? Azul marinho. Então nós temos aí um substantivo composto, porque ele é formado por 2 ou mais palavras. E aí existem muitos substantivos compostos: azul marinho, verde claro, amarelo queimado, como nós dizemos, luso espanhol, que se refere às pessoas que têm nacionalidade portuguesa e espanhola, sino japonês, cônsul americano, né? Todas essas palavras, elas são adjetivos compostos. Por que compostos? Porque são formadas por 2 palavras, ok? Adjetivos primitivos. O que são os adjetivos primitivos, Marcos? Adjetivos primitivos são aqueles que vão dar origem a outras palavras. Por exemplo, eu digo, minha camisa é azul. Azul é o adjetivo, já detectamos isso. Ele não veio de nenhuma outra palavra. Ele não veio de nenhuma outra palavra. Então, é um adjetivo primitivo. Agora eu digo, minha camisa é azulada. Observe, minha camisa é azulada. Qual é o adjetivo que eu dei para a minha camisa? Azulada. Então, neste caso, azulado vai ser um adjetivo derivado. Por que derivado, professor? Porque derivou do adjetivo azul. Azul,
que não deriva de nenhuma, é o primitivo. E azulado, que derivou de azul, vai ser o substantivo, o adjetivo derivado. Entendeu aí, gente? Vamos recapitularmos? Adjetivo primitivo é aquele que vai dar origem a outra palavra. E o derivado é que se deriva de uma outra palavra. Tá certo? Ficou na chulepa de vocês? Muito bem. Ainda, de acordo com os adjetivos, quanto gênero dos adjetivos, eles podem ser uniformes e biformes. O que é isso, professor Marcos? Me socorra, por favor. Vamos entender. Quanto ao gênero, ou seja, masculino e feminino, vamos lembrar aí gênero masculino e feminino, os adjetivos podem ser uniformes ou biformes. A palavra já está dizendo uniforme, que tem uma única forma. Uniforme, única forma. Biforme, que tem duas ou mais formas. Duas formas, uma usada para o masculino e outra para o feminino. Vamos entender, professor? Bora lá. Quando eu digo a garota é inteligente, quem é o adjetivo aí, professor? É inteligente. Ótimo. Agora eu vou reformular a minha frase. O garoto é inteligente. Quem é o adjetivo? Inteligente. Houve mudanças no adjetivo inteligente? Não. Eu usei para garoto e usei para garota. Ou seja, uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, esse adjetivo que tem a mesma forma para o masculino e para o feminino é chamado de adjetivo uniforme. Certo, galera? E o que são os adjetivos biformes, professores? Professor, quanto ao gênero, os adjetivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Vamos entender? Bora lá. Adjetivos biformes. A moça é bonita. O rapaz é bonito. Observe, quem é o adjetivo aí, ou os adjetivos são bonito e bonita. Tem uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Então, nós dizemos aí que esse adjetivo vai ser um adjetivo biforme. Por que biforme, professor? Porque ele apresenta uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Vou pegar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Elegante. É um adjetivo uniforme ou um adjetivo biforme? Eu digo, o garoto é elegante. A garota é elegante. Houve mudança no adjetivo? Não houve mudança. Então vai ser um adjetivo uniforme, porque tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? Agora, se eu digo o adjetivo é o rapaz feio, a moça feia. Observe, feio, feia, são dos adjetivos, estão dando a qualidade, estão dando caracterização. Então, neste caso, esse adjetivo vai ser classificado como biforme de acordo com o gênero. Entendido? Muito bem. Além dessas classificações, os adjetivos eles também podem se apresentar como adjetivos pátrios ou adjetivos gentílicos. Em algumas gramáticas ainda apresentam como adjetivos gentílicos. O que são os adjetivos pátrios? São aqueles adjetivos que se referem à nacionalidade, à origem que as pessoas, onde nós nascemos. Nós chamamos de adjetivos pátrios ou adjetivos gentílicos, que determina a origem, a nacionalidade de uma pessoa. Quem nasce em Princesa Isabel é princesense. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce em Triunfo é triunfense. Quem nasce em Serra Talhada é serra talhadense. Uma dica para vocês. Todas as vezes que é muito importante vocês saberem que os adjetivos pátrios, eles sempre vão ter essa terminação. Ano, né? Quem nasce na Coreia do Sul é o quê? Coreano. Quem nasce no Iraque é o quê? Iraquiano. Ou ense. Quem nasce no Paraná é o quê? Paranaense. Quem nasce em Goiânia é o quê? Goianense. Certo? Então, são os adjetivos, ou goianense ou goiano, corrigindo, goiano.
certo? Corrigindo. Então, eles sempre vão ter essa terminação ano ou ense, só para vocês entenderem. A isso nós definimos como adjetivos pátrios ou adjetivos gentílicos, certo? Não esqueçam disso. Além de estudar os adjetivos, nós também não podemos esquecer de estudarmos as locuções adjetivas. O que são, professor Marcos, as locuções adjetivas? As locuções adjetivas são expressões, não vejam, adjetivo é uma palavra. As locuções adjetivas são expressões que são utilizadas com valor de adjetivo. Se eu digo aula de história, quem é que está caracterizando a minha aula? De história. Então, de história vai ser uma locução adjetiva, ok? Eu digo sorvete com recheio. Qual é a caracterização que está sendo dada para o sorvete? Sorvete com recheio. Então, com recheio vai ser uma locução adjetiva porque tem um valor expressivo de um adjetivo. Ou seja, demonstra a caracterização, a qualidade ao substantivo, tá certo? Então, a isso nós chamamos de locução adjetiva. Existem algumas locuções adjetivas que elas têm peso, ou seja, elas têm valor próprio de um adjetivo. Por exemplo, se eu digo amor de mãe eu posso trocar pelo adjetivo amor materno. Aulas da noite, eu posso trocar por aulas noturnas. Corpos do céu, eu posso trocar por corpus celeste. Luz do sol, esse do sol eu posso trocar por luz solar. É importante lembrar a vocês que o adjetivo ele é composto por uma preposição mais um substantivo. Ó. Luz do sol, sorvete com recheio, aula de história, corpos do céu. Então, todas as locuções adjetivas, elas vão ser compostas com uma preposição do, de, com, para, mais o adjetivo. Só lembrando que algumas dessas locuções adjetivas não tirem da chulepa de vocês. É muito importante até vocês pesquisarem depois aí nas redes sociais, né, no nosso Google, vão lá e coloquem relação de locuções adjetivas. Eu vou até deixar aí para vocês fazerem como atividade, porque existe uma infinidade. Por exemplo, se eu digo estou com dor no estômago, eu estou com uma dor estomacal. Eu gosto de carne de boi, eu gosto de carne bovina. Bovina vai ser o adjetivo que se refere à locução adjetiva de boi, certo? Eu como carne de porco. De porco é a locução adjetiva. Tem um adjetivo próprio para carne de porco, professor Marcos? Tem. Carne suína. E existe uma infinidade. Por exemplo, equipamentos de guerra. De guerra é uma locução adjetiva. Qual é, professor, o adjetivo que se refere a equipamentos de guerra? De guerra é a locução adjetiva. E qual é o adjetivo? Bélicos. Equipamentos bélicos, certo? Então, existe uma infinidade aí, né, de adjetivos que se referem a algumas locuções adjetivas, tá certo? Então, galerinha, nossa aula vai ser dividida em 2 momentos, porque o conteúdo ele é um pouco extenso. Na outra aula nós vamos ver só o grau dos adjetivos, porque ele é muito detalhado. Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vai lá no nosso canal, compartilha, dá o like, se inscreve, distribui nossa aula aí, faz com que nossa aula chegue a outras pessoas. Então fica aí para vocês, a dica de hoje é importante que vocês possam levar conhecimento, porque eu já digo sempre, educação se faz com amor, é por isso que nós estamos fazendo. Forte abraço!